queridos, Deus abençoe, boa noite, obrigado por você estar aí, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Benhur Lopes, eu falo aqui da Abba Church em Melrose. Nós somos a New Hope Abba Church aqui em Melrose. Nós estamos na 355 Franklin Street, Melrose, na região da Grande Boston. Nós estamos aqui servindo ao Senhor em um tempo extraordinário de crescimento, desenvolvimento, cultura genuinamente bíblica, vida de oração, discipulado individual. Meu Deus, quanta coisa boa nós estamos vivendo já nesse tempo. Obrigado por você estar aí comigo, membros virtuais de perto, de longe, que nos acompanham a cada semana, membros aqui da New Hope Abba Boston, Deus te abençoe. Obrigado por você estar aí. Eu quero apenas destacar que os nossos serviços de quinta-feira são somente online. É o culto da palavra hoje, somente online. Porém, nós nos reunimos presencialmente no domingo às 6 p.m., 355 Franklin Street, Melrose. Te vejo lá, eu, minha família e todas as famílias que estão construindo uma história linda. Tudo pela palavra, através da palavra, cheios da palavra de Deus. Você é bem-vindo para nos conhecer. Se você ainda, na nossa região aqui, não tem uma igreja para frequentar, experimente a nossa. Eu quero que você sinta a diferença e receba a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em alguns instantes. Eu quero refletir aqui. Salmos de número 9, versículos 7, 8, 9 e 10. Salmos de número 9, versículos 7, 8, 9 e 10. Abra aí a sua Bíblia comigo, vamos lá? Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, debaixo desta palavra é que nós vamos dizimar e ofertar agora, online mesmo, aí onde você está. Eu quero encorajar não somente os membros da New Hope Abba Boston, como eu preciso encorajar você que está também nos acompanhando há tanto tempo e agora acredita nesse ministério com todas as suas forças, está sonhando com a gente. Nós estamos já em 6 frentes missionárias, 7 frentes missionárias. E na semana agora passada, assumimos um compromisso de mais 3 frentes missionárias novas. Nós estamos indo para 10 frentes missionárias para a glória de Deus. Como isso é possível e por que isso está acontecendo? Porque você entendeu a seriedade com que nós trabalhamos, as suas contribuições, os seus dízimos e as suas ofertas estão fazendo esta diferença. Nós estamos no Haiti, Guiné-Bissau, nós estamos em Moçambique, nós estamos no Nepal, nós estamos no Malawi, assumimos um compromisso com uma casa de recuperação para homens e mulheres em Santa Catarina, Brasil, o Bom Samaritano. Estamos no Paquistão agora, com uma frente e assumindo mais 3, que são os projetos Escolas Igreja, onde nós ganhamos a comunidade a partir dos filhos, cuidando dos pais. Está impressionante servir o reino de Deus fazendo missões. Na parte de baixo aqui do vídeo, provavelmente você está tendo acesso a um número de telefone. Está aqui, por favor. Você pode acessar o telefone agora e você pode enviar um texto de mensagem. É assim que você vai contribuir. Registra esse número, faz um texto de mensagem, faz um envio com texto de mensagem com a palavra give. E aí então você pode fazer a sua contribuição. Se você aproximar a câmera do seu celular aqui no QR Code, você também vai conseguir contribuir. Vai abrir um link aí no seu computador ou no seu celular, é claro, e você vai poder fazer o seu envio. Deus te abençoe, não deixe de contribuir, obrigado, porque debaixo desta palavra nós declaramos que nunca ninguém será desamparado, porque confiamos
no Senhor. Vou te dar alguns instantes, faça o seu envio aí agora. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, hoje é quinta-feira, culto da palavra. Nós estamos terminando, hoje nós vamos concluir as epístolas universais de João. Nós terminamos na semana passada a primeira epístola universal de João, e como a segunda e a terceira são epístolas pequenas, relativamente pequenas, nós vamos concluir hoje já a segunda epístola e a terceira epístola. Essa epístola, a epístola universal de João, é uma epístola de maturidade. É uma epístola para crentes maduros. Você nunca se perguntou por que Adão e Eva já foram criados adultos? Já parou para pensar por que Adão e Eva foram criados adultos? Porque Deus os formou já na sua forma final, maduros, altamente produtivos e cheios da glória de Deus. Porque a presença de Deus estava com eles. E aonde a presença de Deus está a atmosfera da sua presença, que é a sua glória. O céu, a perfeição está. Tudo mudou quando eles deixaram a presença de Deus. Mas eles foram criados na sua forma final. Então, existe um momento da vida da gente em que Deus diz assim, está na hora de crescer, parar de ser menino, parar de ser criança. Crescer e atingir a sua forma original, a sua forma final de maturidade, produtividade em Deus, cheio da glória de Deus. É este o tom da Epístola Universal de João, e nós estamos sendo trabalhados nela e por ela nestas últimas semanas aqui no culto da palavra. Quero encorajar você então a pegar a sua Bíblia. Tome a sua Bíblia aí agora, por favor, no nome de Jesus. Segunda Epístola de João. Abra aí comigo e vamos no capítulo único. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Versículo 4, por favor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Agora, senhora eleita, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já sabe. O princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina, a doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo em papel e tinta, mas espero ter convosco e falar face a face para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Diga graças a Deus. Bom, vamos primeiro ficar aqui na segunda epístola e já vamos para a terceira. Eu gosto muito da forma com que João conduz
orientação, com que ele faz as suas considerações à igreja. E ele fala com a maturidade apostólica, de quem orienta, de quem chama a atenção, de quem exorta com compromisso e com responsabilidade. As epístolas de João têm como primícia a exortação, tem como prioridade chamar a atenção para que as doutrinas de Cristo, não as doutrinas dos homens, não as doutrinas da tradição, da denominação, mas as doutrinas de Cristo, sejam guardadas em tudo e que não se desviassem em nenhum momento delas, mas que se mantivessem fiéis e que continuassem proferindo e declarando e manifestando a verdade original do princípio, do principal que receberam através de Jesus. João tem como compromisso aqui chamar a atenção daqueles que receberam as primeiras instruções e se desviaram dela. E seguiram promovendo coisas diferentes do que receberam da doutrina de Cristo, não da doutrina dos homens, nem da doutrina da denominação. Olha o versículo de número 1, quando diz o presbítero, a senhora, ou em algumas versões, o ancião e a senhora eleita. E algumas pessoas questionam quanto à origem, o propósito, a razão. O que é ou quem é esta senhora? Há quem diga que esta senhora pode ser sim uma mulher ou pode representar a igreja, porque a expressão original para a senhora eleita, que do grego, quando na raiz surge, diz que ela aponta exatamente para a eclésia, ou a eclesia, ou o ambiente da igreja, ou a igreja tirada para fora. A palavra, a expressão da raiz é kíria, que do grego significa a mesma coisa de eclésia ou eclesia, que é a igreja tirada para fora. Então ele está falando ao presbítero que está lá, ao ancião que está lá. E isso nós vamos levar em consideração, porque todos aqueles que exercem ministérios específicos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos eles são presbíteros. O apóstolo presbítero ou presbítero apóstolo, porque o presbiteriado são os auditores, fiscalizadores de toda a movimentação dos princípios da igreja, das doutrinas elementares de Cristo. Então os presbíteros acumulam funções no apostolado, no profético, no evangelístico, no pastoral ou na maestria para ensinar. Ele está chamando a atenção aqui, este presbítero que está recebendo a honra de ter uma carta endereçada exclusivamente a ele. E ela vem em nome do apóstolo João, e isso é muita honra. E ele destaca sobre a eleição, ele destaca sobre os seus filhos, e ele destaca sobre o conhecimento da verdade. Então, existem 3 pilares aqui que sustentam o conhecimento da verdade. Primeiro, conhecer. Segundo, andar. Terceiro, amar a verdade. Então, o apóstolo João chama a atenção dizendo: eu reconheço e amo a sua firmeza, eu amo a sua estabilidade, eu amo a verdade, como você se mantém nela, como você caminha nela, como você a conhece. Porque não basta só conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas isso só terá significado quando nós conhecemos, amamos e andamos na verdade. Qual a verdade? A verdade que é Cristo e os seus princípios segundo Cristo. Versículo de número 2, por amor da verdade que está em vós e para sempre estará conosco, porque o apóstolo está dizendo no versículo 2, que o amor à verdade, o andar na verdade, o conhecer na verdade, vai amplificar essa verdade com peso de eternidade, nos levará à verdade eterna, para sempre estará conosco, bendito seja o nome do Senhor. E então no versículo de número 3 diz: graça seja convosco, misericórdia e paz. Anote isso, graça, misericórdia e paz. Nós temos novamente aqui a divindade revelada, graça, misericórdia e paz. Você lê Filho,
Pai e Espírito Santo. Graça, misericórdia e paz. Então você encontra aqui o Filho, a graça, o Pai, a misericórdia e a paz, aleluia. Você encontra a pessoa do Espírito Santo. Eles estão sempre conectados e um cobrindo o outro numa perfeita ação de unidade. E aí ele diz, da parte de Deus Pai e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai e Filho, a graça do Filho, a misericórdia do Pai e a graça do Espírito Santo. Eles estão sempre dando cobertura um para o outro, para que tudo flua perfeitamente para a glória de Deus. Olha o versículo de número 4 diz, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Veja que o mandamento é do Pai, e quando ele flui em conhecimento, amor e prática, verdadeiramente seremos identificados como filhos de Deus ou como filhos da verdade de Deus. Esta é a base do amor fraternal, sermos reconhecidos como filhos da verdade de Deus por conhecê-la, amá-la, andar nela e viver a expressão máxima do amor eterno, o amor da eternidade com Deus. Versículo de número 5, agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Então veja aqui, esta expressão de João, quando ele diz, e agora te rogo, ó Senhora, veja, é o mandamento. Quando ele diz, te rogo para que esta senhora ponha em prática o que no princípio recebeu, ele está, então aqui fortalece a ideia de que ele está chamando a atenção desta senhora numa espécie de senhora ministro, senhora ministério, senhora igreja. Ele está dizendo, continue levando a cabo a doutrina máxima de todo o princípio de Deus em Cristo. Final do versículo 5, que doutrina é essa? Que nos amemos uns aos outros. Fomos exaustivos com João na semana passada. Quem não assistiu, precisa assistir lá. Versículo de número 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já sabe, que no princípio ouvistes, que andeis nele, porque a prova do amor está aqui. A prova do amor de Deus é andar neste amor, fluir neste amor, manifestando esse amor através dos nossos relacionamentos. Olha o versículo de número 7, a segunda epístola de João me acompanha na Bíblia, que você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. A pergunta que se faz é, partindo do versículo 7, como então conhecer o anticristo e como conhecer o espírito do anticristo que opera através do engano? Falamos também exaustivamente, Satanás não confessa. Ele tem dificuldades em confessar, em reconhecer que Jesus Cristo veio em carne, porque é uma grande humilhação para ele. Ele queria que uma superioridade celestial, angelical, tivesse a ousadia de encará-lo, de enfrentá-lo. Parece que eu vejo Davi e Golias. Quando Golias olha para Davi dizendo, eu sou porventura um cachorro para que você venha contra mim com paus e pedra, desprezando a pequenez de Davi, mas foi assim que Davi triunfou sobre o gigante Golias. Como é que nós descobrimos quem é no espírito, quem está no espírito do anticristo, no espírito do enganador? Não confessa que Jesus veio em carne, não confessa que Jesus veio e vencê-lo, e o venceu em carne, mas ele veio
E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Versículo de número 8, porque a partir do versículo 7 está a sessão da exortação quanto aos falsos mestres. Versículo de número 8, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Porque esse texto do versículo 8, este versículo fala da perseverança da fé, e fala e nos chama a atenção quanto à nossa responsabilidade em particular. Veja, quando você lê o versículo 8, sem muita força, olha o que o versículo 8 está dizendo: olhai por vós mesmos, olhe como você faz, por que você faz, de que maneira você faz. Cuidado se o que foi feito exigindo de você arrependimento e não houve arrependimento. Cuidado, porque olhe por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, porque se alguma coisa acontecer, se alguma coisa se perder, o único responsável é você. É isso que o texto está dizendo. Mas antes recebemos o inteiro galardão. Quando eu tenho num versículo a máxima que me dá a ideia de proporcionabilidade, proporção, ou inteiro. Se tem inteiro é porque tem metade, é porque também tem nada. Tem gente que desfruta de um inteiro galardão, enquanto outros desfrutam de meio galardão, e outros ainda nem sequer começaram a desfrutar de galardão algum. Só para você entender no exemplo aqui. Se você não entendeu o versículo, lê ele ao contrário. Olha só: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Leia ao contrário. Se você não está desfrutando 100% do seu benefício, do seu relacionamento com Deus, se você não desfruta 100% do seu galardão, é porque alguma coisa no meio do caminho se perdeu. E se algo se perdeu, o único responsável é você. É isto que o texto está dizendo. João está chamando a atenção quanto à perseverança na fé. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Versículo de número 9, todo aquele que prevarica, ou seja, todo aquele que transgride, que tem atitude de transgressão e não persevera na doutrina de Cristo, a perseverança da doutrina de Cristo, a conduta através do princípio dos relacionamentos, segundo a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E qual é a máxima da doutrina de Cristo? O final do versículo 5, que nos amemos uns aos outros. Portanto, se o amor for fingido, se o amor for falso, se o amor for da boca para fora, se o amor não for autêntico, não, eu amo enquanto me for interessante, porque o dia que não me for mais interessante, eu não amo mais, eu jogo, eu ponho para fora, eu abro a porta, eu expulso definitivamente. Não. Aqueles que não vivem o princípio da doutrina de Cristo. Qual é o princípio? Qual é a máxima dessa doutrina? Amor, perdão. Quem não tem atitude de amar e perdoar, não tem a Deus. Mas aquele que tem a atitude de perseverar na doutrina de Cristo, amando e perdoando, este tem tanto Pai como Filho. Bendito seja o nome do Senhor. Esta semana me perguntaram: pastor, o senhor só usa a Bíblia para ensinar a igreja? Só. A palavra de Deus é suficiente. Eu respeito todos quantos pensadores, filósofos, socialistas, psicanalistas existem. Respeito a todos, e de muitos já li e busquei conhecer biograficamente. Mas no final de tudo, nada se compara com a suficiência da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vamos avançar pelo versículo de número 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Vamos somar com o versículo 11. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. São atitudes de justificativa. Olha, isso aqui é muito forte. O apóstolo João está dizendo que aquele que usar de maldade, truculência, violência, murmuração, reclamação, mentira, acusação, perseguição, engano,
não deve nem ser saudado, nem cumprimentado e nem recebido, não deve permanecer conosco nem à nossa mesa. Ele não deve ser nem cumprimentado, porque quebrou o princípio da inclusão e da acessibilidade, das mãos estendidas, dos braços estendidos, porque o princípio da doutrina de Cristo, toda base, toda máxima é amar e amar as diferenças, porque amar quem você tem por igual não é fácil. Agora amar aquele que você tem, por quem você tem diferença, aí está o desafio de viver na prática a doutrina de Cristo. Versículo de número 12, nós estamos na segunda epístola de João, universal, concluindo. Verso 12, segunda epístola, capítulo único. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido, e que o diga a nós, nessa pandemia, porque temos esse carinho, este achego, este acesso, de cumprimentar com as mãos, com os olhos, com um abraço caloroso de amigo e família, dizendo vai ficar tudo bem, porque o apóstolo João sabia a importância do pastorado apostólico, da visita apostólica sobre os seus filhos. Ele também sabia que existe um momento na vida da gente que a caneta, o papel, gente, escute isso. Há um momento na vida da gente que a caneta, o papel, o celular, toda a interação digital vai perder a graça e não terá nenhuma suficiência neles mesmos. Nós vamos precisar nos ver, nos olhar, nos tocar, nos cumprimentar, nos aquecer, nos encorajar um ao outro. Ah, meu Deus, esse é o princípio da unidade. E ele está dizendo, é isto que eu sinto, esta é a verdade, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha o versículo de número 13 agora. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita, amém. E aqui está a saudação, o abraço, o cumprimento dos membros da família, daqueles que são eleitos. Ele está dizendo, a sua família é grande, você tem irmãos que creem como você ao redor de todo mundo, aleluia. Talvez você nunca tenha parado para pensar ou avaliar sobre isso, mas guarde isso no seu coração. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Existe uma família no mundo orando e pedindo ao Senhor por você, por sua vida, por sua casa, por sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos avançar agora para a terceira epístola de João. Então concluímos toda a epístola universal. Abra a Bíblia aí comigo. Vamos já no versículo de número 1 e vamos interpretando. Ao presbítero, ou o presbítero, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Destaquei aqui que todo relacionamento ministerial, discipular, de liderança, de mentoria de João com seus discípulos, havia um investimento de amor, havia um investimento de coração. Veja que Gaio alcançou um nível relacional tão alto que mereceu uma carta exclusiva para ele. Oh, meu Deus, eu lembro quando Eliseu olhou para Geazi, que tentava fugir da sua presença, porque havia feito negócios que não estavam autorizados. Eliseu disse assim, porventura não foi contigo meu coração? Porque quem lidera, quem apacenta, quem pastoreia, precisa também fazê-lo de todo o coração, em altíssimo nível relacional de amor. Aleluia! O presbítero, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. O presbitério aqui não é um meio termo, gente, necessariamente. Escute isso. O presbitério nunca foi necessariamente um meio termo entre pastores e diáconos. Não, primeiro você começa como diácono, depois você é presbítero e depois você vai ser então um pastor ou evangelista. Não. São ministérios. Os ministérios são 5. Efésios 4:11. Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre, que compõem o presbitério. O apóstolo presbítero, o presbítero que é apóstolo, o presbítero que é evangelista, o presbítero que é pastor.
Isto não é um meio termo para que você tenha aspirações. Não, não, não. São homens santos, são homens fiéis, são ministros de Deus que têm a função de auditorar as vocações para que o corpo da igreja, para que a igreja flua bem, aconteça bem. Um dos grandes destaques para aqueles que servem na vida e no ministério, é jamais nutrir no seu coração o espírito da ira. Jamais. Parece que o Senhor Jesus sabia que isto seria muito comum no coração de líderes. Tentar ou ser tentado a irar-se com os seus liderados, a irar-se com as pessoas. E existem umas características muito fortes, por exemplo, quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, capítulo de número 5, capítulo de número 6, há uma exortação, uma repreensão. Todo líder que alimenta a ira no seu coração, assista a isso. De repente você está frequentando uma igreja, um ministério, e você não entende por que você lê estas características lá no seu líder, lá no seu pastor. Olha só. Todos os líderes iracundos que alimentam no seu coração a ira, eles sempre demonstrarão um excesso de autoridade, sempre serão truculentos na hora de impor, na hora de excluir, na hora de tratar um problema de um liderado ou de um membro da igreja. O coração irado, o coração iracundo do líder, ele tem excesso de autoridade. O coração de um líder cheio de ira, ele tem uma falsa santidade. Você olha para o púlpito e você vê a performance do líder no púlpito e você tem a sensação que parece que você está diante de um personagem da religião. Os gestos, o jeito de se mover, de se apresentar, de vender a sua imagem, é como se ele estivesse vendendo uma falsa santidade. Todo líder iracundo, ele é orgulhoso por natureza e ele tem muita fraqueza nele. Ele precisa usar de grito, de autoridade expressiva, ele precisa de falsidade de imagem, ele precisa de um personagem porque ele é fraco, porque ele tem fraqueza e não reconhece a sua fraqueza. Pastor, o que mais que eu consigo notar em um líder dessa natureza? Ele tem soberba no coração e é um líder solitário. Ele não tem relacionamentos com outros líderes. Ele não tem mentoria acima dele. Você não sabe quem é que mentora ele, quem é que orienta ele, quem é que ajuda ele, para quem ele confessa os seus erros. Ele não tem para quem chegar e dizer assim, estou fraco, a minha autoridade é ditadora, eu não suporto que alguém me ofenda ou me desaponte, que eu preciso matá-lo ou tirá-lo da minha vida. Não funciona assim. Versículo de número 2, terceira epístola universal de João. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos uma palavra apostólica de muita maturidade. João está dizendo, eu rogo, eu peço a Deus, eu espero pela sua prosperidade, mas que ela esteja paralela, tão quanto a prosperidade da sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero e eu oro para que você prospere financeiramente, em saúde, em alegria, em relacionamentos, em ministério, em provisão, assim como a sua alma também vai prosperando. Porque se a sua alma está próspera e sadia, é porque o princípio da obediência está ativo em você. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa alma, ela sempre estará sujeita ao nosso espírito, e o nosso corpo, por sua vez, estará sujeito à nossa alma. Então, se a alma estiver em paz, e se a alma estiver bem com Deus, bem com as coisas espirituais,
ela vai ter uma resposta positiva, equilibrada, para que no corpo as atitudes sejam atitudes de quem teme a Deus. É por isso que a ordem de prioridades para mim e para você é: primeiro Deus, depois você, depois a família e depois a igreja. Pastor, a igreja está por último, está reprovada? Ela perdeu o crédito? Não, é exatamente isso. Primeiro Deus, e então você precisa estar bem com Deus, porque se você estiver bem com Deus, você vai exercer o seu sacerdócio em casa, você vai conseguir ser cura e canal e presença de Deus para a sua família. E se você está bem com Deus, a sua família está bem com você, então a igreja estará bem, porque a igreja é feita de famílias saradas e curadas. Bendito seja Deus. Versículo de número 3: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da verdade, como tu, Gaio, andas na verdade. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Veja que ele está cheio do favor de Deus, ele está cheio da expectativa de Deus, aleluia. Quando você está cheio da glória de Deus e cheio da verdade de Deus, existe um testemunho na congregação, existe um testemunho entre aqueles que podem declarar: realmente estamos sendo servidos. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo sustentou isso em Gálatas no capítulo 6 e no versículo de número 4, que o sucesso que a glória do nosso sucesso é andar em verdade, de forma que na boca dos outros haja o testemunho do ministério que o Senhor te confiou. Olha o versículo de número 4: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade, e este testemunho aqui é precioso. Eu tenho alegria em saber que os meus filhos andam na verdade. Bendito seja o nome do Senhor, que por onde ele passa a comunhão, que por onde ele passa o amor está, a misericórdia está, a doutrina de Cristo está. Bendito seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo ativo no nosso espírito, que já equalizou a nossa alma, que faz com que no corpo andemos cheios deste Espírito e em sucesso na doutrina de Cristo, em atitude de amor, a testemunho. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós aprendemos de Deus, tudo aquilo que nós estudamos a respeito de Cristo, da sua palavra, do seu amor, agora o Espírito Santo provoca em nós a atitude de testemunho. A nossa vida, a nossa prática, o nosso modo de vida é completamente influenciado. Bendito seja Deus. Versículo de número 5: amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Esses estranhos ou estrangeiros aqui, eles apontam para os gentios, que também foram salvos e agora também já davam testemunho, pregando entre as congregações. Eles são considerados inclusive uma espécie de evangelistas itinerantes da igreja. Olha lá: amado, procedes fielmente em tudo que fazes com os irmãos e para com os estranhos. Vem agora junto o versículo 6: os quais em presença da igreja já testificaram do seu amor, aos quais se condizeres como é digno para com Deus, bem o farás. Eles eram estrangeiros, mas agora convertidos ao Evangelho, tornaram-se ministros testificadores do Evangelho, como evangelistas itinerantes, e que de casa em casa, de congregação em congregação, testificavam do Evangelho, do amor do Senhor. O apóstolo João está dizendo: receba-os, cuide deles, celebre com eles, olha, aprendam e cresçam juntos na fidelidade, porque eles já testificam. Conduza-os com dignidade, cuide deles com dignidade. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está declarando a Gaio:
todo o reconhecimento da atitude de misericórdia e compaixão que ele estava tendo, daqueles que eram novos no testemunho da sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo também, olha, abençoa-os na condução desta movimentação. Os versículos 5 e 6 arremetem um pouco à memória da oração de Jacó: se eu for e voltar em paz, me guarde na ida, me guarde na vinda. Isto é chamado de a bênção da condução. É a bênção que guarda para que comecem bem e terminem bem. É a bênção do destino, é a bênção do futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Gaio vai recebendo na consideração do apóstolo João a mesma significância de um anjo de Deus que tinha o compromisso de guardar e proteger aquela gente. Por quê? Porque a seguir agora, João vai lamentar e vai deixar um testemunho negativo de alguns lugares e pessoas que não receberam bem. Então ele está dizendo: eu sei o que é não ser bem recebido. Obrigado, Gaio, por receber aqueles que já testificam da mesma fé. Olha o versículo de número 7. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dois gentios. Veja, eles saem com o testemunho de Jesus. Eles não compreendiam totalmente a verdade do reino de Deus, mas eles estavam cheios. Eu estou me referindo aos estrangeiros gentios. Eles estavam cheios do evangelho de Jesus. Eles estavam cheios. Eles não tinham todo o discernimento da manifestação do reino de Deus para aquele tempo, mas eles iam pelo caminho com a pregação do evangelho, e este é todo o caminho. Você pode não entender tudo sobre o reino de Deus, mas se você entender o evangelho e pelo caminho dá testemunho dele, tudo está no seu lugar, tudo está sendo bem feito. Olha o versículo de número 8. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores na verdade. O desejo de João é um desejo apostólico, pastoral, autêntico. Devemos recebê-los. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, infelizmente, naqueles que lideram com um certo posicionamento, aqueles que lideram em cadeiras, entre aspas, cadeiras de vantagem ministerial em relação aos demais, porque é assim que muitos líderes se sentem. O único desejo é o desejo de poder, só isso, autoridade e poder sobre os demais. E ele está chamando a atenção por causa do indivíduo do versículo 9 lá, ó. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, a primazia, não nos recebe. Veja, ele está comentando, as palavras de João é para falar desse Diótrefes aqui, esse infeliz aqui que achava ter o único acesso, o único assento, a única honra, a única primazia. E ele está dizendo aqui, este Diótrefes, ele tem um perfil de líder carnal, é isso que ele está dizendo, que busca a todo instante autopromoção. E a qualquer preço ele precisa estipular o seu poder, a qualquer preço. Meu Deus, líderes que erram no seu pastorado, líderes que erram nas suas considerações, mas para que os seus erros não apareçam, eles matam gente pequena, eles matam pessoas, líderes auxiliares, e no ato de autoridade ditadora, é como se criasse um ruído, é uma nuvem de engano. Não, eu precisei fazer isto com fulano a qualquer custo. Veja que isto é muito sério. São líderes tiranos, líderes carnais, líderes ditadores. João está dizendo, ele não me recebe, ele quer ter a primazia, e ele acha que tem a exclusividade do poder, a exclusividade da palavra. Olha o versículo de número 9 e 10. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Mas você, Gaio, faz diferente.
Versículo 10: por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Meu Deus do céu, gente, tem alguém aí? Olha o versículo de número 10. Em nome de Jesus, tem alguém aí? Não recebe, não reconhece, lança fora a qualquer custo, porque quer ter a primazia, e para que não apareça o seu ruído. Gente, é impressionante isso, é impressionante isso. O apóstolo João fala a uma igreja madura. É como se ele já denunciasse a escola que formou Diótrefes, a escola de onde ele foi formado. Parece que ele tem alguma matéria junto de Miriam e Arão. Parece que ele tem algum conhecimento junto de Aiô e Uzá. Parece que em algum momento Diótrefes aqui tem alguma aliança com Nadab e Abirão. É muito próximo à atitude de primazia. Quais são as obras de líderes tiranos? Quais são as obras de líderes segundo o coração e a natureza de Diótrefes? Primeiro, esquecimento. Eles esquecem seu passado. Eles esquecem quem era, de onde vieram. Eles esquecem do perdão que receberam. Eles esquecem da misericórdia que receberam. Eles esquecem do seu passado. E se exaltam pelo cargo do presente. Se exaltam pela primazia do instante presente. Segundo, quais são as características de líderes, de obreiros como Diótrefes? Eles são maltratores. Eles maltratam as pessoas que estão abaixo deles, porque se esquecem do passado. Terceiro, líderes como Diótrefes, que buscam primazia, eles são insatisfeitos. Há uma insatisfação, por isso a prática da perseguição e a prática da maldade. Eles atuam como se estivessem numa guerra que nunca mais ter fim, e esta guerra definitivamente é contra os irmãos. Contra a verdade de Deus e contra a expansão genuína do reino de Deus, da vontade de Deus, da verdade de Deus. Características de líderes e pastores como Diótrefes: eles são alucinados, eles amam o poder, eles amam a fama, eles amam a vanglória humana. A doutrina que eles ministram no púlpito são doutrinas de autoafirmação, são doutrinas que fluem de um coração inseguro, flui de uma atitude orgulhosa. Tudo que fazem, tudo que pregam, tudo que ensinam, buscam elogio, buscam aplausos para si, buscam autoafirmação. Pelo amor de Deus, se você estiver frequentando um lugar dessa natureza, sai de lá rápido. Sai daí rápido, porque você está sendo pastoreado por Diótrefes. Características de líderes como Diótrefes: eles são proibidores, perseguidores de obras novas, de obras boas. Eles não aceitam a novidade, a mudança. Eles não aceitam. Eles querem fazer com que a igreja e a congregação parem no tempo. Eles perseguem uma visão nova, restauradora para um tempo novo. Meu Deus! Características de líderes como Diótrefes: eles são excluidores, eles são perseguidores e excluidores de gentes, eles excluem injustamente. Versículo 10, final do versículo: lança-os fora. Eles a qualquer custo lançam fora. Por que eles são excluidores? Por que eles lançam fora? Porque líderes como Diótrefes são incapazes de manter um diálogo para a vida. A pessoa que está do outro lado nunca tem direito de falar,
Porque líderes como Diótrefes sabem tudo, conhecem tudo, podem tudo e se posicionam como se nunca errassem. São incapazes de dialogar. São incapazes de compreender a dor do outro. São inseguros, alguns são até mal educados. Na grande maioria, desinformados, porque são preguiçosos e não estudam. São detentores de experiências pobres e poucas. Pode perceber, líderes como Diótrefes repetem o tempo todo a mesma história. Eles temem profundamente pessoas que têm uma boa informação, uma boa formação e que trazem novidades, porque única e exclusivamente têm o capricho de não abrir mão da ignorância e crescem para aprender. Meu Deus, tem alguém aí? Isso é muito forte. Eu estou falando ao mundo espiritual com muita propriedade, porque eu estou lendo. Está aqui, versículos 9 e 10. Olha o que o versículo 11 diz: amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. É conselho do apóstolo. Você que me ouve nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, se você está sendo pastorado por um homem segundo o coração do primado de Diótrefes, saia desse lugar, procure o ministério de um homem que te pastoreie com responsabilidade e humanidade, e não com autossuficiência, que fica buscando elogio, que fica buscando a afirmação de um personagem. Versículo 11, não sigas o que é mal, não vá para lá. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus, não conhece a Deus. Sabe o que significa isso? Que o mal tem nome. Para João, o mal tem nome. Qual é o nome do mal? Diótrefes. O nome de Diótrefes. Qual é o nome do mal? Do mal? Diótrefes. Não o siga. Este é o coração de quem quer primazia. O versículo 10 dá todo o perfil dele. Versículo de número 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. E aqui surge um outro lado. Veja só. Por que João é tão enfático em denunciar Diótrefes? Porque sempre que existir um Diótrefes, vai existir também um Demétrio. E sempre que existir um Demétrio, vai existir um Diótrefes. Pastor, é assim mesmo que o meu líder me pastoreia. Então procure um Demétrio. Quem é esse Demétrio? A palavra da verdade, a testemunho, a confirmação ministerial, a obra que está nas suas mãos e foi dada a ele, foi entregue a ele, foi confiado a ele, é uma obra de testemunho pela palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Eu acho interessante que a Bíblia, ela é completa e que por si só ela se responde, ela se explica, por si só ela ganha força de entendimento. Olha isso, gente, dos versículos 8 ao 12, que prioridade ou que profundidade para líderes e para aqueles que ainda não lideram, mas estão abaixo de líderes, segundo Diótrefes. Procure líderes com o coração de Demétrio, procure líderes com o coração de Gaio. É este o elogio do apóstolo. Versículo 13, tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Foi o mesmo conceito, a mesma consideração da epístola anterior, porque chega uma hora que a comunicação escrita por tinta ou fornada, não, ela não substitui o toque, a presença, o relacionamento com os irmãos. Versículo de número 14, espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face, porque nada substitui a comunhão, o calor, o abraço, o companheirismo, andar juntos, a reciprocidade, a presença um do outro, o toque, a visibilidade, a oportunidade de dividir o pão, a comida do prato,
o mesmo espaço, o mesmo ambiente, estamos juntos aqui, somos um, estamos juntos aqui, cremos com o mesmo coração. E concluímos então a terceira epístola de João no versículo 15: Pai seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome, bendito seja o nome do Senhor. Os amigos, destaque aí, os amigos são as nossas mãos. Amigos, é o nosso alcance, aquilo que está além da fronteira, que a gente não consegue alcançar, mas os amigos alcançam, apesar da distância. Amigo é aquele coração que está disponível para servir voluntariamente, é a certeza do serviço incondicional. Um amigo é aquele que te representa além fronteira, e ele está dizendo: os amigos te saúdam, você tem amigos aqui. Amigos são trabalhadores gratuitos, gente. Esse negócio de relação de amizade que no final tem um imposto, e se você não pagar você está excluído, saia dessa amizade, saia dessa amizade, meu Deus do céu. Amigos são trabalhadores voluntários, gratuitos. Amigos são escravos do eterno amor recíproco, de coração para coração, é mão estendida além da fronteira. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome, porque se precisar, nós estaremos aqui. Aleluia, diga graças a Deus. Eu amo estudar a Bíblia. Eu amo entender a Bíblia e o que está por trás das letras. E glória a Deus por você que também está aprendendo nesse tempo, nessa região, a amar a palavra de Deus. Fecha os teus olhos aí onde você está, em casa, na cozinha, na sala, no computador, no iPad, no telefone, no carro. Aonde você está, claro, se estiver dirigindo, muito cuidado, porque é a hora da oração. Ore comigo agora. Pai, no nome de Jesus, pela tua bondade e graça, terminamos a epístola universal de João. As 3 epístolas agora ecoam nos nossos corações e nos tornamos melhores, porque é isto que a tua palavra faz, ela nos torna melhores. Obrigado por aqueles que nos acompanharam desde o início, obrigado por aqueles que estiveram conosco desde o primeiro capítulo, do primeiro versículo da primeira epístola universal. Agora, Senhor, aquilo que aprendemos do apóstolo João, a exortação, a repreensão, a que permaneçamos, Senhor, nos princípios da doutrina de Cristo, fundamentais: o amor ao próximo, o serviço, a porta aberta. Não, Senhor, jamais como líderes diótrefes, mas como líderes demétrios, que possamos servir com amor e haja testemunho pela palavra e no meio da congregação. Eu abençoo os teus filhos agora que me acompanham, Senhor, por esta transmissão, em nome de Jesus. Entra na casa deles agora, entra na vida agora, entra na família agora, meu Deus, em nome de Jesus. Livra esta família de um pastorado ditador, livra esta família, Senhor, de um pastorado à base de personagem da religião. Livra, meu Deus, esta família de um pastorado que no momento de fraqueza os lançará para fora da igreja. Desperta a igreja, desperta, Senhor, a tua igreja genuína, porque as instituições dos homens não podem calar a igreja genuína de Jesus. Eu os abençoo com esta palavra, crendo que o novo tempo já chegou e já se estabeleceu para a glória de Deus. Eu abençoo os teus filhos com esta palavra agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Obrigado por você ter estado comigo aí em mais um culto da palavra. Lembre-se, nós somos a New Hope Aba Boston. Nós estamos na 355 Franklin Street, Melrose. Franklin Street, Melrose. Nós estamos ali na região da Grande Boston.
Estados Unidos da América. O Senhor tem feito algo lindo entre nós. O culto da palavra acontece somente às quintas-feiras, online por enquanto. Mas no domingo, presencialmente, eu estou lá com a minha casa, com a minha família, com você. Venha, participe conosco, domingo, 6 p.m., 355 Franklin Street, Melrose. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, até o nosso próximo culto. Deus te abençoe.